Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, gripado, garganta zoada. Sei lá, né, mano? Pois é, galera. Eu, particularmente, não gosto de ficar repetindo, né, sobre o mesmo assunto, né? Mas às vezes me chama a atenção alguns detalhes, né, algumas observações. Também já citei pra vocês diversas vezes que eu prefiro mudar, né, os assuntos aqui do canal. Não ficar só concentrado em política, né, em críticas. Eu gosto muito de conspirações clássicas, tradicionais, sei lá, né, tensões, né, dos cenários de guerra, né, aquelas conspirações mais pesadas, mais ocultas. E aí o Brasil vai, né, coloca a sua rainha no poder e a rainha indica o príncipe, né, playboy, para virar embaixador, né, do Brasil nos Estados Unidos. Estou falando do Bolsonaro, indicando o filho dele, Eduardo Bolsonaro, para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Né? Se você parar para pensar que a embaixada, né, nos Estados Unidos é a mais importante, né, do planeta hoje, para qualquer nação, então não é qualquer cargo. Né? E também é aquela questão, né? Vai virar polêmica um assunto desse, que é o que todo mundo está falando, criticando, né? E alguns até tentando defender, por incrível que pareça, né? Porque a primeira coisa que vem na cara é nepotismo, né? Que é favorecer um parente. Tá usando o cargo de presidente da República, a maior autoridade pública da nossa nação, dando um presentinho pro filho. Isso é crime, cara. Tá previsto em lei, em Constituição. E mesmo assim, né, o cara com autoridade de rainha, ele acha que, bom, o país é dele, já que ele foi eleito, né, e ele pode fazer o que quiser. Né, e aí ele até vai naquela coisa de entrar no conflito, né, de defender sua posição, porque a gente da elite tem esse negócio, né, de que quando ele decide uma coisa, tem que ser daquele jeito, porque é a vontade dele. Né, basta apenas ele justificar de alguma forma. Uma das justificativas é dizer, mas quem está reclamando é a esquerda. Né? Por quê? Porque é oposição ao governo dele, que é o mal do Brasil. Então qualquer decisão que ele tome, né, se dizendo de direita, é o bem do Brasil. E não é assim, cara. Ainda mais quando vem de um governo que falou tanto na campanha de mudanças, quer quebrar os paradigmas, quer fazer tudo diferente, né? Falava do fim da mamata. E aí você vê que a família inteira do cara mama no sistema. E não satisfeito em colocar os caras pra mamar aí como deputado, senador, vereador, né? Agora ele tá colocando o cara como embaixador do Brasil. Um cargo de extrema importância pra nação. Não é qualquer coisa. Né? Não foi uma manipulação eleitoral que favoreceu o cara. Não foi um monte de minion que elegeu o cara. Não, o presidente tá dando de presente esse cargo pra ele. Um cargo que exige uma qualificação técnica absurda para chegar lá. E aí, de repente, ele vai, meu filho, eu confio nele, ele é bom. Né? Ele fez, olha esse vídeo dele aí, ó. Você cogitou a possibilidade do Eduardo ser indicado embaixador nos Estados Unidos. Eu até fiz uma imprensa que conversou comigo ontem, né? E falei, foi aventado sim essa possibilidade. O garoto fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência no mundo todo, é amigo da família do presidente Donald Trump, tá certo? E existe a possibilidade. A imprensa está em parte aqui, dando uma lenhadinha. Ninguém conhece melhor a competência do que o senhor. Eu colocaria também uma das minhas filhas, porque eu conheço bem o caráter, a competência, tá? Então, colocar alguém que não conhece a competência, o caráter, é melhor colocar alguém que o senhor viu crescer. Alguns falam que é nepotismo. Essa função da decisão do Supremo não é nepotismo. Jamais eu faria isso. Olha quem tá do lado dele, né? Dando orientação, né? E concordando, apoiando a decisão dele. Por aí você já vê que o negócio é zoado, né, cara? Sabe o que eu penso, né, mano? Eu penso no desespero dos minions, né? Tentando, né, defender esse governo ainda, insistindo nisso. Né? Porque eu acho que eles estão meio cansados já, né? Sem argumentos, né? Sem poder de reação. Porque eles são humilhados constantemente, né, tentando defender o governo. Eles nem se recuperaram ainda do G20. Né, a polêmica da cocaína no avião, as miçangas de nióbio. Foi uma vergonha internacional. Aí vem o presidente, né, na outra sequência e defende trabalho infantil.
E aí vai os meninos se esforçar pra ver por que é bom o trabalho infantil e tal, né? E aí ele vem e aprova a reforma da Previdência, ferrando os próprios Minions. Um monte de Minion revoltado aí, cara. Um monte de eleitor do Bolsonaro revoltado porque, né, foi dormir achando que ia se aposentar, acordou, né, com mais 10 anos pra trabalhar ainda. Sem contar que ele achou, pelo menos os políticos vão perder, né, a aposentadoria especial. Não vão perder. Só agora ele descobriu que só serviu pros pobres a aposentadoria aí pra frente, essa reforma. Né? Os militares estão garantidos, o judiciário está garantido, e os políticos, esses que estão aprovando, não vão passar pelo processo da reforma. Quer dizer, não vai sofrer com nada, não vai alterar nada do que está aí. E agora, né, surgiu mais essa, para eles tentar se virar aí em defender, que é o nepotismo, né, de favorecer o filhinho, né, o playboy, dando um cargo tão importante assim de embaixador para ele. Cara, eu até tentei no vídeo anterior, e é por isso que eu estou repetindo o vídeo aqui, fazer um comentário, uma observação, né, um pouco mais séria, né, um pouco mais crítica, né, e até comentei que é normal do partido lá, PSL, né, ter esse tipo de conduta criminosa, absurda, sem noção, né, mas está todo mundo falando, e se você parar para pensar na atitude do Bolsonaro, né, na arrogância com que ele quer impor lá a sua vontade e tal, típico do elitista, que não tá nem aí com o povo abaixo dele, né, e você vai pensar que eles estão abusando da zoeira já. Porque tá virando zoeira. Não é só desrespeito, não é só tiração com o povo, é zoeira mesmo, eles estão pegando pra zoar. Né? E se você parar pra pensar também que, não, esse padrão aí de zoeira aí, de forçar a vontade deles, né, de falar as merda e ver o que dá depois, já vem desde a campanha. Né? Ele deixa vazar aqueles planos de merda deles, que vai dar polêmica, né, vai dar pauleira aí no debate, né? E aí ele fica aguardando a reação. Se der pra contornar, ele dá um jeito. Se não, ele vai pro plano B e tenta empurrar aos pouquinhos, um pouco disfarçado. E caso der muita merda, né, ele recua e diz, não era bem isso que eu queria dizer e tal. E por aí vai. É sempre assim esse padrão do governo aí. Né? E tem que ter muita cara de pau pra defender que escolher o filho, né, é por meritocracia, né, cara? A forma que eles descobriram, né, para evitar o símbolo de nepotismo, que é um crime, né, foi dizer que é meritocracia do Eduardo Bolsonaro tá lá, cara. Se liga no Eduardo Bolsonaro, né, mostrando suas qualificações, defendendo a sua indicação como embaixador. Ele mesmo falando. Que tem uma vivência pelo mundo. Já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Aí você vê um vídeo desse, eu não sei nem o que dizer, cara. Nem os especialistas sabem como criticar, comentar, a maioria dá risada. Né? Porque qual que é o maior mérito do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Porque ele conhece o Trump. Lógico, foi lá pedir autógrafo pro cara, né? O que é? O mérito dele é o quê? Né? Ter se esforçado tanto para ser filho do presidente? Né? Filho do dono do negócio? Esse é o mérito. Nesse caso, né, tem até um Twitter legal, né, uma declaração aí online na rede, né, do juiz Moro na época, né, porque ele era juiz antes, agora ele é ministro. Né, e ele fez uma declaração, ele diz aí, ó, como você está vendo na tela, que política, né, não é negócio em família. Né, e hoje ele está num governo, né, que colocou a família inteira para trabalhar no sistema. Eu fico pensando assim, pô, mano, tinha que pegar esse Twitter, né, do próprio Moro, né, emoldurar e pendurar, eu acho que no pau do Bolsonaro. Né, pra ver se os chupa-pau aí dos mamador do Bolsonaro, tipo Caio Coppola, né, tipo Nando Moura, né, ou qualquer um mínimo que você conhece, que na hora que eles for mamar no Bolsonaro, vai estar escrito lá, política não é negócio de família. Né? E dito isso, não por um esquerdista do PT, pelo próprio Deusinho lá, o juizinho ladrão deles. Né? Eu quero só ver a reação na cara desses caras aí pra defender isso daí. Aí vamos levar pro outro lado, né? Você acha que foi um simples comentário do Bolsonaro, não é nada certo esse negócio de indicação pra embaixada, né? Essa importância, né? Estão dando muita repercussão à toa nisso. É uma das estratégias deles pra minimizar, né, a polêmica negativa, o desgaste político. Né? Você acha que é sem querer? Né? Esperou exatamente o cara cumprir lá, né, 35 anos. Né? Tem que ter mais de 35 anos, tá na lei.
né, pra ser embaixador. Assim que o filhinho 03 dele bateu os 35 anos, eu tô pensando em indicar meu filho pra embaixada dos Estados Unidos. É só ele querer aceitar. Lógico que o moleque arreganhou os dentes, né? Todo mimadinho, né? No mínimo, eu acho que esse moleque aí, o Eduardo Bolsonaro, ele até pediu a embaixada. Ô pai, pô, faz uma média comigo, pai, me dá esse negócio aí, não tem ninguém lá mesmo. Indica eu lá, né? Vai ser um cargo da hora, cara. Vou fazer tudo que os caras querem. E a qualificação do Eduardo Bolsonaro é sensacional, né, mano? Ele morou nos Estados Unidos. Grande coisa, né? Aí ele disse que fritou hambúrguer. Ele fritou hambúrguer. Isso aí já qualifica ele pra ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Fritou hambúrguer? Peraí. Né? Se ele tava morando lá, como ele diz aí na declaração dele, né, fazendo intercâmbio, então ele não podia trabalhar. Mas que circunstâncias ele fritou hambúrguer, então? Será que foi pros parceiros que bancavam ele na casa? Ele era empregado aí da colônia onde ele tava, ali da República? Qual que era? Porque se ele trabalhou lá fritando hambúrguer, né, como dá a entender na fala dele aí, isso quer dizer que é trabalho ilegal. Ou seja, ele estava em atividade ilegal, como imigrante em atividade ilegal dentro dos Estados Unidos. Olha só que curioso. Ele mesmo falou, ninguém falou isso por ele. Né? E ele fala inglês. É grande coisa ele falar inglês. Né? Um cara que está lá se preparando no Itamaraty para assumir um cargo de embaixada, fala 7 línguas, pelo menos, no mínimo, fluentemente, para assumir uma posição aí, né, na diplomacia internacional. O cara fala inglês. Né? Para ele isso tá bom já, cara. Cara, eu tô falando para você, isso tudo é planejado. Né? Vou dizer que é planejado por quê? Né? Esperou o cara cumprir os 35? É um dos critérios. Outra coisa, na primeira viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, quem ele levou? O Eduardo Bolsonaro. Pra quê? Pra apresentar ele pros Estados Unidos, pro Trump. Já era um desejo deles e tal, né? Pedir um autógrafo, tirar uma selfie. Mas tá apresentando o cara. Tanto que eles fizeram uma passagenzinha pela CIA. Né? O Brasil teve lá visitando, né? Oficialmente, né? A CIA. Sabe o que o Eduardo Bolsonaro falou? Que ele é o chefe da Comissão de Relação Exterior. Justamente porque ele, como chefe, ele pode negar, por exemplo, e explicar o porquê a comitiva do Bolsonaro visitou a CIA. Está sendo cobrado aí por alguns parlamentares explicar o conteúdo, né, o teor da visita. Por que o ministro da Justiça, o presidente, né, e o filho do presidente estavam visitando a CIA? Né, qual é o objetivo disso daí? Né, qual é o interesse para a nação? E aí ele, como chefe da comissão, simplesmente ignora essas perguntas. Né, blindou o Moro. O Moro não é convocado para responder o que ele foi fazer lá. Que seria muito interessante, né? Mas a parte do saber fritar hambúrguer é muito louco, né? Ele tem aquele perfil do latino miserável, sabe? Que vai lá só para ser explorado. Eu acho que isso é o que indica ele pro cargo. Diz que o Trump vai gostar. Tem um latino à minha disposição. A hora que eu tiver com fome, eu peço hambúrguer. Lá na Embaixada do Brasil. Né? E ele sabe falar inglês. Então ele vai saber o meu pedido direitinho. Não vai se atrapalhar como esses latinos comuns aí. Esse aí pelo menos vai escutar as ordens direito. E aí de quebra, né, como é o cara aí, ele é filho, né, de um otário que é meu fã, né? Faço um agrado, né, pro meu fã e peço algumas coisinhas lá pro embaixador, né, já que ele tem autonomia para fazer isso. Olha, é o seguinte, eu quero a escritura da Amazônia, me dá a chave da base de Alcântara, né, me dá os documentos sigilosos sobre o pré-sal, né, e 2 hambúrguer com queijo, né, e lava a sua mão, latino miserável imundo, antes de me entregar isso daí tudo, beleza? E aí o cara vai sair todo alegrinho lá, e o Trump falou comigo, eu entendi o que ele falou, eu vou fazer as coisas tudo certo. Aí vocês querem que a gente não zoe esse negócio aí, cara. Não tem como não zoar. Né? Eu não sei, o Trump tem uma filha bonita, né? A tal de Ivanka, eu acho que é isso o nome dela. Né? No último G20, né, ela virou até meme internacional, né, porque ela tem uma posição, né, digamos que diplomática no governo Trump, tipo os filhos do Bolsonaro, né, vai nas comitivas oficiais do presidente, né, mas não tem função nenhuma. Então ela virou meme porque ela foi ignorada pelos outros líderes mundiais. As soon as you start talking about the economic aspect of it, though, a lot of people start listening who wouldn't otherwise listen. And the same with the defense side of it, in terms of the whole sort of ecosystem. Ela encostava e tal, ninguém, sabe, ninguém queria olhar pra ela, ninguém dava atenção pra ela, e ela ficava ali, né, puxando o assunto, como, tipo, todo mundo ignorando ela puxando o assunto, virou um meme mesmo, pode pesquisar na internet,
a filha do Trump, no G20. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro viu essa conduta dela e falou, pô, pai, eu quero ser igual. Né? Se a filha do Trump pode, por que você não pode fazer isso pra mim? E aí ele quer, né, ter a mesma postura, a mesma posição. Não sei se é inveja, eu não sei se é questão de ser mimado, né, e pedir isso de presente pro papai, que era um igual. Eu não sei se ele se apaixonou pela Ivanka, né, tá ali, ó, incentivado, se inspirou nela, né, e se apaixonou, falou, papai, né, se você me mandar ela pra embaixada dos Estados Unidos, eu vou ficar mais próximo dela, né, e aí, quem sabe, né, rola algum contato e tal. O Brasil tá tirado na mão desses caras, mano, cê é louco. Eu tô com vergonha, sabia? Eu não tô com vergonha, né, deles, né, eu não voltei nesse lixo aí, né, eu tô criticando direto e batendo desde antes eles entrarem, né, eu tô com vergonha até de falar sobre, cara. Eu fico imaginando alguém de fora, né, vendo o que tá acontecendo no Brasil, né, e querendo, tipo, uma explicação, ver um sentido nessa porra aí. Porque nada faz sentido na conduta deles. Valeu, falou.